Bom, galera, vou falar um pouco para vocês como ocorre a transmissão sináptica, quais os tipos de sinapse, a importância e a função de alguns neurotransmissores na transmissão sináptica e a importância do cálcio nesse processo e a ação final dos neurotransmissores. O que é uma sinapse? São zonas ativas de contato entre uma terminação nervosa e outros neurônios, células musculares ou células glandulares. Do ponto de vista anatômico e funcional, é composta por 3 grandes compartimentos: membrana da célula pré-sináptica, fenda sináptica e membrana pós-sináptica. Os principais tipos de contato sinápticos são axossomático, entre um axônio e um corpo celular, axodentrito, entre um axônio e um detrito, neuroefetor, entre a terminação nervosa e a célula efetora, fibra muscular lisa, fibra muscular cardíaca ou célula glandular. Neuromuscular, entre a terminação nervosa e a fibra muscular esquelética. Todas as nossas sensações, sentimentos, pensamentos, respostas motoras e emocionais, a aprendizagem e a memória, a ação das drogas psicoativas, as causas das doenças mentais e qualquer outra função ou disfunção do cérebro humano não poderiam ser compreendidas sem o conhecimento do fascinante processo de comunicação entre as células nervosas. No caso, os neurônios. Os neurônios precisam continuamente coletar informações sobre o estado interno do organismo e de seu ambiente externo, avaliar essas informações e coordenar atividades apropriadas à situação e às necessidades atuais da pessoa. E como eles processam essas informações? Isso ocorre graças aos impulsos nervosos. O impulso nervoso é a transmissão de um sinal codificado de um estímulo dado ao longo da membrana do neurônio, a partir de seu ponto de aplicação. Os impulsos nervosos podem passar de uma célula a outra, criando assim uma cadeia de informação dentro de uma rede de neurônios. Quais os tipos de sinapse? Sinapse elétrica. Transferem um sinal elétrico diretamente do citoplasma de uma célula para outra através das junções comunicantes. A informação pode fluir em ambas as direções através da maioria das junções comunicantes. Porém, em algumas a corrente pode fluir apenas em uma direção. As sinapses elétricas existem principalmente em neurônios do sistema nervoso central. Elas são encontradas nas células da glia, em músculo cardíaco e liso, em células não excitáveis que usam sinais elétricos, como a célula B pancreática. A principal vantagem da sinapse elétrica é a rápida condução dos sinais de célula para célula, que sincroniza a atividade em uma rede de células. As junções comunicantes também permitem que as moléculas sinalizadoras químicas se difundam entre as células adjacentes. Sinapse química. O sinal de entrada é transmitido quando um neurônio libera um neurotransmissor na fenda sináptica, o qual é detectado pelo segundo neurônio através da ativação de receptores situados do lado oposto ao sítio de liberação. Os neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios e utilizadas por eles para transmitir sinais para outros neurônios ou para células não neurais. Por exemplo, células do músculo esquelético, miocárdio, células da glândula pineal, que elas inervam. A ligação química do neurotransmissor aos receptores causa uma série de mudanças fisiológicas no segundo neurônio que constituem um sinal. Normalmente, a liberação do primeiro neurônio, chamado pré-sináptico, é causado por uma série de eventos intracelulares, evocados por uma despolarização de sua membrana, e quase que invariavelmente quando o potencial de ação é gerado. Bom,
E a gente agora vai ver quais os tipos de sinapses químicas. No caso, a gente vai ver agora a excitatória e inibitória, a diferença delas duas. Dentre as sinapses químicas, é possível classificarmos ainda dois tipos morfológicos ao microscópio eletrônico. Tipo 1 apresentam vesícula de forma predominantemente arredondada, com alta densidade pós-sináptica. E segundo a visão clássica, são excitatórias, carregando o neurotransmissor glutamato. Podem ser chamadas também de sinapses assimétricas. Tipo 2 apresentam vesícula de forma mais alongada, com menos densidade pós-sináptica. Também, segundo a visão clássica, são inibitórias, carregando o neurotransmissor GABA. De forma lógica, são chamadas também de sinapses simétricas. Sinapse excitatória. Causam uma mudança elétrica excitatória no potencial pós-sináptico. Isso acontece quando o efeito líquido da liberação do neurotransmissor é para despolarizar a membrana, levando a um valor mais próximo do limiar elétrico para disparar um potencial de ação. Esse efeito é tipicamente mediado pela abertura dos canais da membrana. Tipos de poro que atravessam as membranas celulares para os íons cálcio e potássio. Sinapses inibitórias. As sinapses inibitórias causam um potencial pós-sináptico inibitório, porque o efeito líquido da liberação do transmissor é para hiperpolarizar a membrana, tornando mais difícil alcançar o potencial de limiar elétrico. Esse tipo de sinapse inibitória funciona graças à abertura de diferentes canais de íons na membrana, tipicamente os canais de cloreto ou potássio. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos neurotransmissores e suas funções. Os neurotransmissores possuem moléculas pequenas e de ação rápida. São aqueles que induzem a resposta mais aguda ao sistema nervoso, como a transmissão de sinais sensoriais para o encéfalo. Na maioria dos casos, são sintetizados no citessol do terminal pré-sináptico. Alguns exemplos desses neurotransmissores são aminas, serotonina e dopamina, aminoácido, glicina e glutamato, acetilcolina, gasotransmissores, óxido nítrico, sulfeto de hidrogênio, monóxido de carbono, dentre outros. Bom, separamos então alguns neurotransmissores importantes e suas funções. Vamos começar pelo glutamato. Ele é o principal neurotransmissor excitante do cérebro, vital para estabelecer os vínculos entre os neurônios, que são a base da aprendizagem e da memória a longo prazo. E como vocês estão vendo aí, a dopamina, a gente vai falar um pouco dela, da dopamina. Controla níveis de estimulação e controle motor em muitas partes do cérebro. Quando os níveis estão extremamente baixos na doença de Parkinson, os pacientes são incapazes de mover voluntariamente. Presume que o LSD e outras drogas alucinógenas ajam no sistema da dopamina. Vamos ver agora a serotonina, que é um neurotransmissor incrementado por muitos antidepressivos, tais como o Prozac, assim tornou-se conhecido como neurotransmissor do bem-estar. Ela também tem um profundo efeito no humor, na ansiedade, na agressão. Agora vamos falar da acetilcolina, um neurotransmissor muito importante do corpo humano. Controla a atividade de áreas cerebrais relacionada à atenção, aprendizagem e memória. Pessoas que sofrem da doença de Alzheimer apresentam tipicamente baixos níveis de acetilcolina no córtex cerebral, e as drogas que aumentam sua ação podem melhorar a memória em tais pacientes. E uma coisa também importante para se destacar é a ação da acetilcolina na junção neuromuscular, que é a junção entre a parte terminal de um axônio motor com uma placa motora, que é a região da membrana plasmática de uma fibra muscular, onde se encontra o sarcolema, onde se dá o encontro entre o nervo
e o músculo, permitindo desencadear a contração muscular. E na junção neuromuscular, o neurotransmissor utilizado é a acetilcolina, como a gente já sabe. A fibra nervosa ramifica-se no final, para transformar a placa terminal, que se invagina para dentro da fibra muscular, mas repousa inteiramente na parte externa da membrana. A placa motora é o local em que o estímulo elétrico tem de ser transformado em movimento, através de alguns mediadores químicos, o principal dos quais, como a gente também já viu aí, é a acetilcolina, permitem essa transformação. E uma coisa também importante para a gente ressaltar aqui no trabalho é que o cálcio ele é um sinal para a liberação do neurotransmissor na sinapse. A liberação na fenda sináptica ocorre por exocitose. Pelo que podemos saber, a exocitose nos neurônios é similar à exocitose em outros tipos de célula, como as células beta-pancreáticas. Bom, e como a gente pode ver aí na figura, né? O primeiro passo aí acontece a despolarização de um potencial de ação, alcança o terminal axônio. A mudança no terminal de membrana dá início a uma sequência de eventos. Já no segundo passo, a membrana do terminal axônio possui canais de cálcio controlados por voltagem que se abrem em resposta à despolarização. E no passo 3, os íons cálcio são mais concentrados no líquido extracelular do citossol. Eles se movem para dentro da célula. O cálcio liga-se às proteínas reguladores e inicia a exocitose. E no quarto passo, a membrana da vesícula sináptica se funde com a membrana celular, com auxílio de várias proteínas da membrana. A área fundida se abre e os neurotransmissores se movem de dentro da vesícula sináptica para a fenda sináptica. No quinto passo, como a gente vê aí na figura, as moléculas dos neurotransmissores se fundem através da fenda para se ligarem com receptores na membrana da célula pós-sináptica. Quando os neurotransmissores se ligam aos seus receptores, uma resposta é iniciada pós-sináptica. E agora, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre a atividade final dos neurotransmissores. Uma curta característica-chave de sinalização neural é a sua curta duração, que é alcançada pela rápida remoção ou inativação dos neurotransmissores na fenda sináptica. Se o neurotransmissor não ligado é removido da sinapse, os receptores liberam os neurotransmissores ligados, finalizando sua atividade e mantendo constante a ação neurotransmissor não ligado. A remoção do neurotransmissor não ligado na fenda sináptica pode ser realizada de várias maneiras. Algumas moléculas simplesmente se afastam da sinapse por disfunção, afastando-se seus receptores. Outros neurotransmissores são inativados por enzima na fenda sináptica. Muitos são removidos do líquido extracelular por transporte tanto de volta para a célula pré-sináptica quanto para neurotransmissores adjacentes ou células da glia. Bom, gente, aí estão as referências que utilizamos para fazer o trabalho. Bom, esse trabalho foi feito pelos alunos Daniele de Souza, David Ricardo, Ediane Pereira, Luan Marinho e Ronaldo de Faria, do curso de Educação Física, licenciatura, da disciplina de Fisiologia Humana, orientado pelo professor Luiz Paulo. E nosso muito obrigado, espero que todos tenham gostado da nossa videoaula.